Bom dia, amigos! Vivemos em uma religião, a cristã, que nos foi ensinada como filha da religião israelita, e a religião israelita nos é apresentada como a única religião verdadeira, pois foi revelada diretamente por Deus àquele povo. E já vimos isso muitas vezes, já vimos quem é esse Deus e todas as religiões que se baseiam nesse livro. Então o cristianismo, o judaísmo e também o islamismo têm conceitos fundamentais que são essenciais. Mas vou dar um exemplo bem simples. Cada uma das três religiões escolheu um dia sagrado. Para os cristãos é domingo, para os judeus é Shabat e para os muçulmanos é sexta-feira. O que deu início a tudo foi o Shabat. Sabemos disso. E então eu gostaria de falar sobre isso. Também porque temos um conceito que nos foi transmitido, de que o Shabat era uma ordem, uma regra dada por Deus ao povo de Israel e que é absolutamente exclusiva e original, isto é, dada a eles primeiro e dada a eles como regras, fundamental. E assim vemos hoje que talvez as coisas não sejam assim. Veremos isso no final, lendo diretamente alguns textos de arqueólogos. Mas no Shabat e aqui também, para não cometer erros, peguei um texto de um rabino muito importante, Isidor Grunfeld, que era rabino em Londres e também era membro do Tribunal Rabínico de Londres. Então, antes de vermos que as coisas não são como nos foi dito, vamos ver o que é este Shabat de acordo com as palavras deste rabino e tentar entendê-lo. Ele diz: nossos sábios chamam o Shabat de Yesod, AEA, o verdadeiro fundamento da nossa fé. E, de fato, o Shabat é o fundamento da fé israelita. Disse até que o Shabat preservou os judeus porque os judeus preservaram o Shabat, e portanto, o Shabat seria o elemento que manteria a sobrevivência do povo judeu, mesmo estando tão disperso por grande parte do mundo, mas unido por este conceito que é um conceito fundamental, mas não muito claro. No sentido de que na Bíblia Deus, isto é, Yahweh, fala do Shabat onde diz que naquele dia se deve abster de todo trabalho. Digo trabalho e não trabalho porque este é um conceito reiterado pelos rabinos, pois há uma diferença substancial entre os dois termos, mas agora vemos. Já que na Bíblia o Shabat não é assim definido, ou seja, o trabalho do qual se deve abster não é tão definido quanto a abstenção de Salomão da obra de construção do templo. Mas mais tarde isso não foi suficiente e os rabinos, para serem certos de que observariam absolutamente o que estava previsto pela proibição do Shabat, eles desenvolveram 39 categorias de mela, isto é, de obras das quais se deve abster. Essas categorias são identificadas por uma palavra ou frase que então tem uma extensão, porque essa frase por si só não seria suficiente para fazer as pessoas entenderem o que Yahweh quis dizer quando disse não faça isso, e assim todas as várias elaborações sobre a produtividade humana nasceram disso. E qual é a ideia por trás desse conceito? Diz o rabino: o homem está envolvido em uma luta constante para ganhar domínio sobre o que Deus criou, para colocar a natureza sob seu controle, e ao fazer uso da inteligência, habilidade e energia dadas a ele por Deus, ele tem obtido grande sucesso. Por esta razão, ele está constantemente exposto ao perigo de esquecer sua natureza de criatura, isto é, sua dependência absoluta e completa do Senhor, ou seja, neste caso obviamente de Yahweh. E assim, abster-se de realizar qualquer atividade neste dia significa renunciar ao domínio do homem sobre o mundo. Renunciamos, neste dia, diz o rabino, a qualquer atividade de controle inteligente voltada às coisas e às forças da natureza. Interrompemos qualquer ato de poder humano para proclamar Deus como a fonte de todo o poder. Ao se abster de exercer o poder humano, o judeu presta homenagem silenciosa ao Criador, que já é judeu, porque essas leis foram dadas aos judeus e então os judeus devem, por meio da aplicação dessa lei, estender ao mundo todo o conceito espiritual que depende dessa lei e, assim, agir como uma espécie de Messias para todo o resto da humanidade. Se lermos mais a fundo, Melaha é um ato que manifesta o domínio do homem sobre a natureza, realizado por meio do uso construtivo de sua inteligência e habilidade. Como você pode ver, esse é um conceito que se repete constantemente. Quem pensa em fazer uma única maçã naquele dia, nega com seu ato a Deus como Criador e Mestre do mundo. É por isso que profanar o sábado realizando mela é equivalente à apostasia e até mesmo à idolatria, de acordo com a Torá. Ao mesmo tempo,
Ver um menino ou uma menina judia que evita colher até mesmo uma única flor no Shabat constitui um testemunho maior a Deus do que todas as palavras solenes de poetas e filósofos. Você entende por essas palavras o quão importante é o Shabat. A lei do sábado foi dada durante o Êxodo, mas também é repetida e retomada por Jeremias no capítulo 17, onde diz: tenham cuidado e não carreguem carga alguma no dia de sábado. Não levem carga alguma para dentro dos muros da cidade de Jerusalém, e não levem carga alguma para fora de suas casas no dia de sábado, nem façam maçãs. Mas vocês santificarão o dia de sábado, como ordenei a seus pais. Se vocês me ouvirem e não trouxerem carga alguma para dentro dos limites desta cidade no dia de sábado, mas santificarem o sábado e não fizerem maçãs, nesse dia os reis e os príncipes que se assentam no trono de Davi entrarão pelos muros da cidade, e esta cidade será habitada para sempre. Mas se vocês não obedecerem e não santificarem o sábado, não carregando carga alguma ao entrarem nos muros da cidade de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei um fogo dentro da cidade, e ele consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O fundamental conceito por trás desta lei é que este trabalho do qual se deve abster reside essencialmente na mudança que essas atividades, eu disse a ele 39 são as categorias que foram elaboradas pelos rabinos na mudança que tal atividade determina nos objetos do mundo natural. Seja uma questão de mudanças físicas ou se é uma questão de remoção de objetos do reino da natureza para trazê-los para a esfera do poder e controle humanos. Das 39 categorias, a última é a categoria de porte, ou seja, de não porte. No caso do transporte, essas características não parecem evidentes, porque transportar algo de um local privado para um local público, transportar algo de uma casa para outra atravessando uma rua não implica mudança na natureza do objeto transportado. O que é proibido é transferir um objeto de uma propriedade privada para uma pública e vice-versa e de um ponto a outro em um local público. Se as outras melachas mostram o homem dominando e controlando seu ambiente natural, esta nos mostra sua atividade no mundo social e, portanto, também esta deve estar e permanecer sob o controle direto de Deus. Ou seja, o homem nunca deve esquecer que ele é propriedade de Deus. E, portanto, também essa proibição de transportar um objeto de um lugar para outro não representa uma atividade de intervenção na objetividade da natureza, mas na realidade representa uma atividade de natureza social. Isso também é proibido e deve ser absolutamente respeitado. E diz, na verdade, temos uma vaga noção do que constitui a base, por exemplo, de passagens como esta. Aqueles que profanam o sábado morrerão. Quem fizer uma maçã neste dia será eliminado do seu povo. Mas na Bíblia há muito poucas indicações de que essas obras não devem ser feitas. Lembro-me, por exemplo, daquele pobre homem que foi visto recolhendo lenha no sábado e que foi imediatamente morto. E então os rabinos buscaram maneiras e meios de protegê-lo contra uma violação involuntária das proibições do sábado. Ou seja, como não está claro, os rabinos ampliaram o conceito de cada palavra que define uma dessas 39 categorias e as expandiram para tudo o que pudesse colocar alguém em risco de cometer uma dessas proibições. Para esse fim, os rabinos de fato estabeleceram uma legislação protetora específica, comumente conhecida como proteção em torno da lei, e as proibições que constituem essa legislação são chamadas de Gezerot. Agora vamos ver alguns exemplos desses Gezero também. Algumas delas podem até parecer absurdas para você, mas devemos lembrar que elas estão sempre dentro do conceito geral da necessidade de reconhecer Deus, isto é, Yahweh, como o dono de tudo. Por exemplo, na categoria 2 não há semear, e melacot, ou seja, portanto, as obras incluem plantar sementes ou caroços de frutas na terra, mesmo em um vaso de flores, árvore ou arbusto, regar gramados, plantas ou flores e capinar as Gezerot, ou seja, portanto, a ampliação da área semântica do significado. Portanto, desta proibição de semear inclui lavar as mãos sobre plantas ou cultivar grama. Por quê? Porque lavar as mãos ao plantar grama significa deixar cair água e, portanto, seria como molhar a grama e estimular seu crescimento ou até mesmo trocar a água de um vaso de flores. Então você entende que é extremamente difícil seguir essas regras. Por exemplo, na moagem, a moagem propriamente dita é obviamente a moagem intuitiva e, portanto, a moagem de grãos, café ou pimenta,
mas também a lima de metais, a trituração ou esmagamento de substâncias num pilão. O Gezerot, ou seja, a ampliação, diz para não ralar vegetais, queijo com um ralador ou outro utensílio. Raspe a lama seca dos sapatos ou roupas. Também é proibido preparar medicamentos, tomá-los ou preparar qualquer tratamento para aliviar doenças, porque isso geralmente requer triturar substâncias medicinais. Por exemplo, vemos na Torá como essa indicação de não preparar remédios constitui um problema ao longo dos séculos e tem sido muito comentada. Por exemplo, aqui na Torá Beracot fala sobre o uso de tâmaras, sobre triturar tâmaras, etc., mas darei apenas um exemplo. Sobre os queti, isto é, grãos torrados, moídos e misturados com mi, Rav disse que a bênção relacionada a isso é que tudo foi criado por sua palavra. E Samuel disse que a bênção é que ele cria tipos de alimentos, disse Rav Isda. E essas duas afirmações não discordam entre si, porque o que Samuel disse se refere a um ceticismo denso, enquanto que Rav disse se refere a um ceticismo mais brando. O grosso é produzido para alimentação, enquanto o macio é produzido como remédio. Rab Joseph, citando Mabaraite, e o Rabino José, filho do Rabino Jeúda, e o Rabino Jeúda, que discutem se é ou não permitido preparar a massa grossa de Shabat, misturando os ingredientes, porque é semelhante ao ato proibido de amassar, concordam que é permitido misturar e, em seguida, fazer essa massa de Shabat, ou seja, é permitido beber cerveja egípcia. E se você acha que o ceticismo é tomado como um remédio, é permitido preparar um remédio no Shabat? Ele disse a Baer, e você mesmo não acha que seria permitido bebê-la no Shabat, mesmo que fosse preparada como remédio? E, no entanto, estudamos em uma Misna que uma pessoa pode comer qualquer alimento, mesmo que o tome como remédio no Shabat, e pode beber qualquer bebida. Mas então o que você poderia dizer para resolver a aparente contradição? Que a pessoa pretende consumi-la como alimento e tem permissão para fazê-lo mesmo que haja um propósito curativo adicional. Aqui também, no caso do ascetismo, ou seja, esta massa, a pessoa pretende consumi-la como alimento e, portanto, não há proibição de consumi-la no Shabat. E na nota, entre outras coisas, o comentário é que o conceito é que no Shabat é proibido tomar remédio, exceto em casos graves, mas se um alimento também tiver efeitos curativos, pode ser consumido porque, antes de tudo, é um alimento. Ou seja, o que importa aqui seria a intenção. Se estou doente, tenho uma doença leve e sei que existe um alimento que pode ajudar em suma, pode aliviar essa doença, e se eu comer como alimento, posso comê-lo, posso tomá-lo. Se, porém, pretendo tomá-lo como remédio, estou profanando o sábado. Isso é importante. Então o que importa é a intenção, porque a intenção deve respeitar o conceito fundamental do Shabat, que é reconhecer que Deus é o dono de tudo. Vejamos outro exemplo. Por exemplo, não tingir inclui todas as atividades jatais. As Gezerot, repito, a extensão feita pelos rabinos, inclui secar as mãos manchadas de frutas em um pano branco, porque isso significaria indiretamente tingir o pano branco daquela cor. O uso de batom, rímel, etc. é proibido no Shabat. No entanto, cosméticos que são aplicados antes do Shabat e duram até depois do Shabat são permitidos, e essa era a categoria 15. Por exemplo, a categoria 32 diz escrever, e Gezerot, ou expansão, inclui fazer marcas que não são permanentes, como desenhar com os dedos em uma janela embaçada, fazer marcas na areia ou fazer qualquer coisa que geralmente seja acompanhada de escrita ou anotações, como comprar ou vender, ou concordar em comprar ou vender, medir ou pesar, ler correspondência comercial, documentos judiciais, documentos de casamento ou divórcio, jogar com dinheiro ou prometer dinheiro, apostar. Então, como você vê, o que sempre deve ser respeitado é o princípio. A preocupação dos rabinos era evitar qualquer tipo de atividade que, mesmo involuntariamente, levasse à violação de uma das leis do Shabat. Na categoria 34 está a construção. Este grupo inclui uma ampla gama de atividades relacionadas ao conceito de estrutura e forma e precisamente todas aquelas que têm como objetivo ou propósito precisamente construir, consertar, tornar habitável, etc. Mas, por exemplo,
Uma curiosidade é que entre o Gezerot está incluído abrir um guarda-chuva ou abrir uma tela. À primeira vista, pode parecer difícil entender por que abrir um guarda-chuva deve ser considerado semelhante à melacá descrita acima, isto é, a de construir. Se refletirmos, podemos reconhecer um pouco da profundidade do pensamento dos nossos rabinos. Nestes casos, há uma analogia de resultado. Um guarda-chuva aberto e uma barraca montada têm basicamente a mesma finalidade: fornecer proteção contra os elementos. Vemos aqui até que ponto os rabinos penetraram além das aparências, na essência das coisas. A categoria 36 inclui a proibição de acender fogo, e em Gezerot isso inclui mover uma lâmpada ou uma vela acesa, ou viajar em um ônibus ou carro, mesmo que dirigido por um não-judeu, porque atividades que são proibidas aos judeus podem ser realizadas por não-judeus. E aqui está outro aspecto que deixaremos de lado hoje porque seria muito longo, no sentido de que aquelas atividades que os judeus não podiam e não podem fazer podem ser atribuídas a um não-judeu para eliminar o argumento tolo frequentemente repetido, segundo o qual tudo isso era verdade nos tempos antigos, quando acender uma fogueira envolvia um trabalho duro, esfregando um no outro. Pedras pesadas não podem ser aplicadas à vida de hoje, como viajar de ônibus ou carro, etc. Esta afirmação é baseada na ignorância da ideia do Shabat e dificilmente precisa ser refutada. Aliás, aqueles que o apoiam revelam sua ignorância da história da civilização, não menos do que dos princípios fundamentais do Shabat que vimos. A maneira como o fogo era aceso no Egito na época do Êxodo era baseada no sistema de caixa de fusíveis e não exigia mais esforço do que acender um fósforo. É por isso que o que ele diz aqui ainda é válido hoje. Vamos para as últimas categorias. Na categoria 37 há a proibição de apagar o fogo e os Gezerot, que agora você já sabe que são, incluem apagar de qualquer forma e para qualquer finalidade, por exemplo, gás, luz elétrica. Esta proibição não se aplica, é claro, como todas as outras proibições do Shabat, quando a propagação do fogo pode causar perigo à vida. Porém, apagar o fogo também significa não poder apagar uma lâmpada, a luz elétrica ou o gás. E tem mais uma curiosa, a categoria 38. Para dar o golpe final no martelo. Para quê? Ele tem um objeto recém-construído e até agora podemos entendê-lo porque envolve uma mudança na natureza do objeto, mas no Gezerot inclui dar corda em relógios ou ajustar os ponteiros. Atividades especializadas que exigem o uso de ferramentas complexas ou delicadas são normalmente proibidas porque há risco de ter que ajustar ou consertar a ferramenta. Por esta razão, é proibido produzir qualquer som com instrumentos musicais. A categoria 39, a última, é a de transporte, é aquela da qual já falamos, mas aqui vai uma explicação melhor. Ele diz: o caráter de melaca dessa atividade só existe se o artigo for transportado da maneira normalmente usada durante a semana para mover certos objetos de um lugar para outro. Isto é, na mão, no bolso, em uma caixa ou similar. Se o objeto for usado como parte da roupa, ele não será mais um objeto transportado, mas parte da pessoa que o usa. Portanto, usar blusa no braço é Apple, ou seja, proibido. Usá-lo não é. Nenhuma das coisas que podem ser vestidas está dentro do escopo desta maçã. Portanto, um lenço pode ser usado como cachecol e dois podem ser usados amarrados na cintura. Se necessário, por qualquer motivo, também é permitido usar duas blusas uma sobre a outra. Não há nada em nenhum desses exemplos que tenha o caráter da Apple. Por outro lado, para ser classificada como tal, ou seja, como uma obra que não deve ser feita, uma peça de roupa deve ser usada da maneira correta. Uma blusa jogada sobre os ombros não corresponde a esse uso. Gezerot, ou expansão, inclui carregar objetos e enfeites na rua que são fáceis de remover e carregar inadvertidamente, porque inadvertidamente violaria o Shabat. Por exemplo, óculos que não precisam ser usados continuamente, não se pode carregar uma criança no Shabat. Portanto, é aconselhável não se afastar muito de casa com crianças pequenas. Da mesma forma, crianças não podem ser levadas em carrinhos de bebê ou carrinhos de bebê. Se necessário, porém, isso pode ser feito novamente por um não-judeu.
O rabino ainda diz que espera-se que esta revisão das categorias de Melaka tenha dado ao leitor uma compreensão maior e mais profunda do aspecto prático da verdadeira observância do Shabat. E, na prática, vimos isso como um reconhecimento da propriedade de Deus sobre tudo, tanto sobre todos os objetos materiais quanto sobre as atividades sociais. Já falamos sobre a doença, mas aqui ela é retomada porque diz que se uma pessoa está confinada à cama, ou se a dor é tão aguda que todo o corpo é afetado, ou se a temperatura está mais alta do que o normal à guezeira, ou seja, a extensão da proibição não se aplica. Nestes casos, tudo o que for necessário para o paciente pode ser feito por um não-judeu, ou seja, mesmo que o assunto seja grave, um médico não-judeu deve ser chamado. Você pode tomar remédios e receber tratamento. Se não houver nenhum não-judeu disponível, até mesmo um judeu pode fazer coisas que seriam proibidas, mas elas devem ser feitas de uma maneira um pouco diferente do habitual para não esquecer que é Shabat. É permitido, por exemplo, medir a febre do paciente. Se houver qualquer dúvida de que a vida de uma pessoa esteja em perigo, não é apenas permitido, mas também dever de todo judeu fazer pessoalmente o que for necessário para salvar a vida do paciente. E então ele diz: mas isso é importante para o que diremos mais tarde. Já se passaram cerca de 350 anos desde que o Shabat foi dado à nação judaica, mas nenhuma era precisou mais dele do que a nossa. O Estado judeu tem uma responsabilidade especial e uma oportunidade única nesta área. Poderia, se quisesse, silenciar de uma vez por todas o clamor estridente e insistente do mundo moderno e, assim, fazer com que a voz do Sabá fosse ouvida. O que essa voz diz? Proclama a nação judaica e, por meio dela, ao mundo a necessidade de servir a um propósito maior do que eles próprios. Ela indica o caminho para libertar-se do jugo material em que a humanidade está presa. Mostra que os esforços do Estado e da sociedade, para terem valor e significado, devem ser direcionados a um único objetivo, isto é, o serviço a Deus. Obviamente, este é um conceito de fé, mas ainda coloca o Estado judeu no centro e lhe confere uma espécie de valor messiânico. E de fato o conceito do Messias, que é repetido diversas vezes na Bíblia, foi elaborado de várias maneiras, porque isso também não era muito claro. E nos tempos modernos, parte do judaísmo disse que o verdadeiro Messias é todo o povo judeu que tem uma tarefa a cumprir para com o mundo, que neste caso aqui é reiterado, eu diria, com uma certa determinação e clareza. Mas nós lemos que o Shabat foi dado há 3.350 anos, ou seja, estamos na época de Moisés. Então estamos por volta de, digamos, 1300-1400, porque então as datas, em suma, não são, como dizer, conhecidas com exatidão exata, mas nós pensamos, porque é isso que nos foi ensinado, e é uma regra que o único Deus inspirou na Bíblia e que ele a inspirou exclusivamente para os judeus que então teriam que estendê-la por todo o mundo. Mas há um problema. O problema é que essa regra parece ter sido instituída e observada muitos séculos antes de ser dada aos judeus. Então, quase se poderia dizer que Javé tomou de outra pessoa, ou que talvez fosse parte de uma regra generalizada que era conhecida por todos os Elohim. E Yahvé, como um dos Elohim, quando chamou o povo de Israel para fora do Egito, ele os transferiu para esta nova nação que ele estava construindo. Por que digo isso? Porque neste livro que fala sobre as origens mesopotâmicas do Gênesis, escrito por um arqueólogo britânico no final do século VIII e retomado no século IX por outro estudioso, um professor da Universidade de Oxford, diz exatamente isso. Não pode haver dúvidas de que o Shabat era uma instituição acádia e sabemos que o Império Acádio precedeu Abraão. Portanto, estamos muitos séculos antes da época de Moisés. Tábuas astronômicas mostraram que a semana de 7 dias era de origem acádia. E cada um desses dias era dedicado a um dos planetas, mas isso ainda se aplica a nós hoje. E que a palavra Shabat, na forma de Sabbatu, também era conhecida pelos assírios e explicada pelos próprios assírios como um dia de descanso para o coração. Eu diria que com o mesmo espírito com que Yahvé o transferiu aos israelitas. Ou seja, era um dia que deveria ser dedicado ao espírito, também deveria ser dedicado ao estudo da Torá. A palavra Kadish, pela qual a ideia de Shabat é definida, significa literalmente um dia em que o trabalho, qualquer trabalho que seja, é ilegal e é interpretada nas tábuas bilíngues aqui,
depois Siri e em Cadiche como um dia de paz ou a conclusão do trabalho. Durante o sábado, o príncipe de muitas nações não podia comer carne de animais nem alimentos cozidos. Suas roupas corporais não podiam ser trocadas, ele não podia usar roupas brancas, ele não podia oferecer sacrifícios. O rei não podia dirigir sua carruagem, ele não podia legislar da maneira típica dos reis. Um general não podia rever seu exército. Não foi possível aplicar medicamentos para a doença do seu corpo. E é interessante que a antiguidade da escrita deste texto é evidente não apenas pelo fato de ter sido traduzido do cadiano original, mas também pela palavra para príncipe, que literalmente significa pastor e nos revela a antiguidade dos tempos em que os monarcas acadianos ainda se lembravam de que seus predecessores tinham sido apenas pastores-chefes. Isso me lembra o que Platão escreve tanto no Crise quanto no Timeu, quando ele diz que os deuses dividiram o planeta entre si e cada um governava a parte que lhe havia sido atribuída por sorteio. Ele liderou como um pastor lidera seu rebanho. E é interessante essa conexão entre os dois aspectos, essencialmente da mesma situação, porque, como sempre digo, os povos da antiguidade nos contaram essencialmente a mesma história e, como diz Graham Hancock, estamos sofrendo de uma espécie de amnésia em relação ao que aconteceu antes. Felizmente, a arqueologia também nos ajuda a reconstruir parte dessa história. É interessante encontrar referências na história bíblica ao número sagrado babilônico 7 e a semana de 7 dias. O sábado era rigorosamente observado por eles. Os babilônios chamavam-no de dia de conclusão do trabalho, ou um dia em que o trabalho era ilegal e o pastor de muitos povos não podia comer carne de pássaros ou frutas cozidas. E então há novamente a lista que li para vocês antes, e a palavra sabbatu ou shaba era usada pelos assírios, e as tábuas bilingues explicam que é um dia de descanso para o coração. Então, na realidade, o que nos é apresentado como um elemento único do povo de Israel, certamente era porque, comparado a outros povos, o shaba de Israel, como eu disse antes, é um dos elementos que contribuiu para a preservação da identidade israelita ao longo do tempo. Mas o conceito do Shabat, o conceito da semana, o conceito da proibição de trabalhar no sábado era conhecido muitos séculos antes por povos mais antigos, pelo Império Acadiano, pelos assírios, e isso literalmente me faz pensar que era uma instituição que os vários Elohim que governavam os vários povos impuseram cada um ao seu próprio povo e, portanto, Yahweh que não era outro, que um desses Elohim não fez nada além de impor a regra do Shabat ao seu povo. Ele impôs um pouco à sua maneira, ou seja, sem muita clareza. Lembro-me de uma passagem do Mná em que Moisés diz, mas quando não estiverdes esclarecidos, o que devemos fazer? E Ive lhe diz para seguir a maioria. Aqui, de fato, os rabinos ao longo dos séculos, lemos no Talmud e lemos no que este rabino escreveu no século IX, eles sentiram a necessidade de esclarecer o que significa abster-se de todo o trabalho. Eles identificaram 39 categorias de obras e identificaram a extensão do significado dessas categorias para garantir que respeitassem exatamente o que achavam que Yahweh queria no Shabat. Mas é importante entender que não se trata de uma instituição única. É importante entender que ele provavelmente pertencia àquela categoria de indivíduos que governavam a humanidade e a dividiam, pelo menos no Oriente Médio. Esta é a evidência. Então não sei se a arqueologia irá demonstrar isso para nós também para outros povos. Pelo menos no Oriente Médio cada um desses Elohim impôs isso ao seu povo. Olá, obrigado e adeus.